Imagine uma árvore forte, com raízes profundas que a sustentam em qualquer clima. Essa árvore tem galhos diversos que se estende para todos os lados, cada um com as suas próprias folhas e frutos, mas todos esses galhos são sustentados pelo mesmo tronco, recebendo a mesma ceifa, o mesmo alimento e a mesma força, um equilíbrio perfeito e harmonioso. Essa imagem nos lembra o que significa fazer parte do corpo de Cristo. Ele nos enxerta em sua árvore espiritual, formando um só corpo, uma só família, uma só igreja. Um, um corpo com harmonia espiritual, onde somos inseridos para glorificar a Deus. Hoje vamos explorar o que significa fazer parte dessa comunidade única, onde cada um de nós tem um papel. Vamos aplicar como estamos nos relacionando em harmonia com o corpo e com os outros galhos, as outras pessoas que estão inseridas nesse mesmo corpo. Vamos ver como a comunhão e o crescimento andam juntos e como Deus usa essa união para nos transformar e impactar o mundo ao nosso redor. Vamos dividir nossa palestra em duas partes. Comunhão e crescimento no corpo de Cristo, Atos 2, versículo 42 e 47, e Efésios 4, versículos 11 a 16, a humildade e o chamado de Deus para todos. Romanos, capítulo 11, versículo 17 a 24. Atos 2, versículo 42 e 47 diz: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Assim como os primeiros cristãos em Atos se dedicavam a viver em comunhão, nós hoje somos chamados a uma vida de fé compartilhada, em comunhão. Cada galho da árvore simboliza uma pessoa, e cada pessoa contribui para a vida em comunidade, ajudando-se mutuamente e compartilhando o amor de Cristo. Eles tinham tudo em comum, e juntos compartilhavam as refeições com alegria e sinceridade de coração. Esse é um reflexo do que significa fazer parte dessa árvore, desse corpo de Cristo. Note, os que criam vinham para o corpo, eram acrescentados diariamente sendo salvos. Ou seja, uma pessoa que crê precisa ser acrescentada no corpo, precisa fazer parte dessa unidade. Pois lá, através da comunhão, ela terá uma vida equilibrada, terá uma vida nutrida pelos que estão do lado, apoiada pelos que estão do lado e exortada a permanecer e a ficar firme no tronco da árvore, que é Cristo. Crescimento espiritual é como uma criança que nasce. Ela precisa ser disciplinada, ela precisa receber o alimento certo, ela precisa receber o amor e ela precisa receber o cuidado para dar fruto. Em Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6, vamos ver Paulo dizendo: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Isso é uma vocação. Estar no corpo é uma vocação. E nós temos que viver de uma maneira digna dessa vocação, sendo completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para
conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Assim como as raízes de uma árvore alimentam cada galho, nossa unidade no Espírito nos conecta e nos sustenta em amor, humildade e paciência. É o Espírito Santo que nos capacita a viver isso. E a gente tem que fazer todo o esforço para viver assim, humildes e dóceis, pacientes, suportando. Paulo nos lembra que há um só corpo e um só espírito, harmônico, enfatizando que, embora tenhamos papéis diferentes, somos fortalecidos pelo mesmo Espírito, que nos une e nos chama a viver de maneira diferente, ou seja, maneira digna do nosso chamado. Cada pessoa tem o seu chamado, sua parte no corpo. Um corpo não funciona só com mão ou só com orelha. Um corpo funciona com papéis diferentes, mas todos, mesmo com funções diferentes, estão no corpo, unidos. Isso também traz comunhão, pois não tem função mais nobre que a outra. Todas são nobres. O corpo depende de todas as funções, em harmonia, em sincronia. Não adianta a boca falar e o ouvido escutar escutar outra coisa e não prestar atenção e ouvir o que a boca está falando. Aquele que foi chamado para sustentar a obra não é mais nobre daquele que foi chamado para lidar com missões ou levar o evangelho. Aquele que foi chamado para ficar na igreja local não é melhor ou pior do que aquele que foi chamado para visitar novos lugares. Todos nós estamos em um só corpo, em uma só missão, e todas as funções são importantes e necessárias. João 17, versículo 20 a 23, diz: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus aqui orou por todos nós, para que nós fôssemos um. Como Ele e Deus Pai é um. Imagina o tronco da árvore representando o próprio Cristo, que nos mantém unidos e firmes. Quando Jesus ora pela nossa unidade, ele pede que sejamos um só em comunhão, com ele, como ele e o Pai estão em comunhão. Estão e querem que nós também estejamos em comunhão. Assim como galhos unidos ao tronco, nossa unidade serve como um testemunho poderoso para o mundo, para que todos saibam que Deus nos amou e nos chamou para si. Se queremos pregar o Evangelho, devemos prezar pela unidade. As pessoas observam, elas olham para ver a nossa unidade, como Jesus mesmo disse. Então a unidade ela é muito mais importante do que muitas palavras, porque é através do que elas olham de nós, da nossa unidade, é que elas vão ver a unidade de Jesus e de Deus. Unidade e propósito é muito maior do que ideias e preferências pessoais. Unidade é trazer Cristo para a nossa vida, para a nossa função no serviço que estamos fazendo. Isso traz harmonia, isso traz vida equilibrada. E toda a honra e glória vai a Cristo. Hebreus 10, 24 a 25,
A vida em comunidade é essencial para o crescimento da árvore. Assim como os galhos se apoiam mutuamente para crescer, somos incentivados a não deixar de nos reunir como igreja, mas encorajar uns aos outros em amor. Incentivar-nos em amor e boas obras. Nós precisamos incentivar as pessoas. É um chamado nosso a trazer o próximo, aquele que está ao nosso lado, a um convívio que nos fortalece, que nos ajuda, que nos sustenta, como a árvore. Mesmo em meio a ventos fortes, os galhos se sustentam junto com o tronco e permanecem firmes. E ventos fortes das nossas vidas, como as nossas dificuldades, nós somos sustentados e fortalecidos pelos próximos que está do nosso lado, o irmão que está do nosso lado. 1 Coríntios 12, versículo 12 a 14, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora eu tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Nós temos um só corpo, não importa a etnia, não importa a raça, não importa se é judeu, se é grego, se é chefe, se é empregado, não importa a sua condição social, não importa de onde você vem, estamos unidos num só corpo. Aqui, o que vale é o corpo. O que vale é que cada galho, cada folha, cada fruto tem o seu papel único. Fazem parte desse organismo vivo, em harmonia. Paulo nos ensina que o corpo tem muitos membros e, como eu mencionei, cada membro com a sua função, mas mesmo os diferentes somos unidos. Somos diferentes em harmonia. A diversidade de cada membro faz a árvore crescer saudável e forte. Em Cristo somos um só corpo, chamados a viver em unidade, para crescimento mútuo. E com isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. Em Cristo somos chamados à comunhão e edificação mútua. Em Cristo somos chamados à comunhão e edificação mútua. Como está a sua harmonia com o corpo de Deus? Ou melhor, como está a sua harmonia com você mesmo? Você é um cristão chamado, salvo, mas será que a roda da sua vida está girando em harmonia, sincronizada para a glória de Deus? Me permita fazer uma comparação desse gráfico que vem do MAAS, uma ferramenta de coach. Aqui destaca algumas áreas da vida das pessoas, da nossa vida. Essas áreas é comum para todos nós. Aqui na esquerda você tem uma pessoa e à direita você tem outra pessoa. Vamos destacar essas áreas, essas principais áreas. E vamos trazer que a comunhão de Deus, ela precisa ser base de todas essas áreas. Note que o espiritual que está ali, tanto quanto o espiritual que está ali como o serviço, o espiritual é o tempo que você passa estudando a palavra, reuniões de oração, não a comunhão com Deus. E o serviço é a obra, aquilo que você trabalha para a igreja. Agora imagine a pessoa da esquerda. Um exemplo emocional, tirou 9. Espiritualidade, tirou 6. Está um pouco abaixo da média. Parentes, 6. Conjugal, 6. Abaixo da média. Social, 8. Está acima da média. Saúde, 6. Precisa se cuidar, fazer exercício físico. Serviço na igreja está 6. Poderia se envolver mais. Intelectual está 8. Está bem. Lê bastante livros, está se desenvolvendo. Financeiro está 6. Precisaria controlar um pouco melhor suas finanças. E o profissional está 10. 10 e está mandando muito bem no profissional. Essa pessoa não tem equilíbrio em sua roda de vida. Ela não está funcionando direito.
esse gráfico, essa roda não gira. Ela precisa equilibrar a sua vida melhor. Ela precisa se conectar mais ao corpo para que a sua vida seja equilibrada pelo Espírito Santo e Deus mostrar para ela onde ela tem que diminuir e onde ela tem que crescer mais. Do lado direito temos alguém com uma vida extremamente equilibrada, tirou 7 em tudo. Desafio, não é? Equilibrar todas as coisas. Mas essa vida dessa pessoa gira e roda, é equilibrada. É um desafio imenso ficar na média em tudo e fazer tudo girar. Só na dependência de Deus, do Espírito Santo e conectada ao corpo de Cristo. A importância de estarmos unidos ao corpo de Cristo é que receberemos o alimento necessário para a nossa vida cristã. É o que receberemos a exortação para a área que não estiver funcionando. Como saber que você foi chamado para estar em comunhão e edificação te ajuda a definir suas prioridades, a fazer a sua roda girar. O que te impede de se conectar mais profundamente com os outros crentes e edificar a igreja? Como você está utilizando os dons e talentos que Deus te deu para apoiar e edificar os outros em amor? Indo para a segunda parte, a humildade e o chamado de Deus para todos, Romanos 11, versículo 17 a 24, diz, assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse a graça, já não seria a graça. Paulo afirma que Deus escolhe um povo para si, não por mérito humano, mas exclusivamente pela sua graça. A eleição é uma prova da graça de Deus, que nos chama independentemente das obras. Esse verso nos lembra que Deus, como um agricultor cuidadoso, enxerta aqueles que ele escolhe em sua árvore da salvação. Romanos 11, 17 a 18, diz, se alguns ramos foram quebrados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os demais, e agora participa da ceifa que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se eu fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a sustenta. Paulo usa a metáfora da oliveira para mostrar que os gentios, oliveira brava, foram enxertados na árvore de Deus. Esse enxerto na árvore de Deus acontece por meio da vontade divina, da eleição divina, sendo um ato de inclusão pela graça que permite nossa participação na promessa e salvação, na promessa da salvação. Essa imagem enfatiza nossa dependência de Deus para sermos sustentados e trazidos à família de fé. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse texto mostra que há uma escolha de Deus, e é uma escolha intencional e amorosa, feita antes mesmo da fundação do mundo. A eleição reflete o desejo de Deus de nos incluir a essa família, a esse corpo harmônico e equilibrado, como filhos, com um propósito maior que a nossa compreensão. Assim como os galhos são enxertados na árvore de Deus, somos chamados à santidade e à comunhão com Cristo, à perfeita harmonia e equilíbrio. Vamos destacar agora alguns aspectos da doutrina da eleição. Não é uma disputa entre dois teólogos, seguidores desse teólogo ou de outro teólogo. Eu gostei muito da frase do pastor Gilson, da IEM de Atibaia, que para entendermos
alguns textos da Bíblia, a gente precisa tirar o óculos do calvinismo e do arminianismo, ou seja, de Calvino e Armínio. Essa frase, ela reflete que temos que ler a palavra de Deus sem a interpretação teológica de que veio base desses dois teólogos, e sim olharmos para o que a Bíblia diz. Então vamos lá. Primeiro, eu vou me apoiar aqui no comentário Haná com essas explicações. A história de Deus com o seu povo, um chamado eterno. Podemos começar destacando que a eleição de Deus não é um evento isolado, mas um plano eterno que remonta à criação. O comentário Haná ele ressalta que desde Adão e Eva, passando por Abraão e Israel, Deus continuamente chama e forma um povo para si, chama os seus escolhidos. Esse aspecto histórico mostra que fazer parte de um povo de Deus é ser integrado em uma história maior do que apenas uma vida. É ser integrado numa história de mundo, onde cada geração tem o seu papel. Desde o início, Deus chamou pessoas específicas e formou uma nação, Israel, para representar o seu caráter e transmitir sua mensagem ao mundo. Esse chamado que Deus faz, que Deus tem feito às pessoas ao longo dos séculos, mostra a fidelidade de Deus à sua própria promessa, que ele preservou um remanescente, garantindo que o seu povo sobrevivesse ao exílio no passado e que o cristianismo permanecesse vivo até hoje. Mesmo com perseguições e desafios. A eleição é, portanto, uma extensão desse compromisso fiel e amoroso de Deus, que continua a nos chamar para fazermos parte da sua família. Esse ponto aqui, ele sublinha que nossa eleição está enraizada na fidelidade de Deus e não na nossa própria capacidade. 2. A unidade na diversidade, uma igreja universal e eterna. O propósito de Deus é unir um povo diverso em Cristo, uma visão que encontramos em Efésios 4 e em toda a Escritura. O comentário Haná traz. Ele destaca que a vinda de Cristo e o nascimento da igreja, o povo de Deus, se expandiu para incluir pessoas de todas as tribos, línguas e nações. A eleição é divina, abrange uma diversidade de cultura, uma diversidade de povo, unindo-os pela fé, pela mesma fé. Não há um privilégio de poucos, mas um chamado transcendente de fronteiras e culturas. A unidade do povo de Deus é uma antecipação do reino eterno, onde todos os eleitos de Deus adorarão juntos ao redor do seu trono. Ao chamar pessoas de diferentes culturas e contextos, não limita as diferenças, mas celebra a unidade em Cristo. Esse aspecto reflete a riqueza da graça de Deus. Enxerta ramos de diferentes lugares para criar uma comunidade diversa. A fidelidade de Deus, promessa e cumprimento da redenção. Desde o início, Deus prometeu um Redentor, e essa promessa foi cumprida em Cristo. Jesus encarnou a fidelidade de Deus e abriu o caminho para que todos, judeus e gentios, pudessem ser enxertados na oliveira da família de Deus. O comentário enfatiza que a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, desde a aliança com Abraão até o envio do Messias. Ele preservou um remanescente fiel em Israel e mais tarde expandiu a promessa para os gentios, cumprindo sua palavra de redenção. É uma bênção para todos. A eleição, ela não é uma disputa, mas sim ela é uma bênção, porque Deus, através da eleição, preserva
a mensagem do Evangelho, preserva o plano de salvação. Isso mostra que é necessário confiar em Deus e em suas promessas. E não importa a nossa origem ou história, pois Deus é fiel de nos acolher. Isso reforça que a eleição nos coloca em uma posição de segurança e confiança. A fidelidade de Deus é o fundamento da nossa eleição. Sua promessa é que Ele não abandonará aqueles que Ele chamou. Assim, podemos viver com coragem e com esperança, sabendo que estamos arraigados, enxertados na fidelidade de Deus. O quarto e último ponto. A missão dos eleitos, um povo com propósito e esperança. O comentário sugere que os eleitos de Deus têm um propósito de viver como luz para as nações, Isaías 49:6, refletindo a glória de Deus e preparando o mundo para o retorno de Cristo. Nossa eleição não é apenas um privilégio, mas um chamado para impactar o mundo. Os eleitos de Deus são chamados não apenas para desfrutar da comunhão com Ele, mas para viver em missão. Somos um povo com uma missão de levar o amor e a verdade de Deus a todas as nações, em Cristo. Cada um de nós carrega a responsabilidade de refletir sua luz, sendo o exemplo vivo da graça e da redenção que encontramos nele. A eleição não é uma escolha passiva. Ela nos comissiona a viver para a glória de Deus e a proclamar suas maravilhas. Deus nos chama, não apenas para sermos parte de sua árvore, mas para dar frutos que reflitam o seu caráter e o seu amor ao mundo. Nós temos um resumo da reforma. A doutrina, um resumo da eleição. A doutrina da eleição ensina que Deus, em sua soberania, escolhe indivíduos para fazer parte do seu povo. Não com base em méritos ou obras, mas pela graça. É uma escolha amorosa, antecede o tempo. Mostra que fomos predestinados para fazer parte dessa família de Deus. Antes mesmo da criação do mundo, Deus nos enxerta em sua árvore por meio da fé em Cristo, trazendo-nos a condição de galhos silvestres para receber o alimento, o sustento da vida espiritual. Atenção teológica, que também é nossa responsabilidade de aceitar Cristo. Não tira, não invalida que Deus tem um plano e escolhe e elege. É uma atenção teológica que devemos conviver com ela. Não temos que buscar explicações ou tentar conciliar. Temos que crer com a nossa mente limitada e confiar que há um plano maior do Senhor, soberano. Um plano que nos leva a transmitir a salvação. Vamos retomar a metáfora da árvore. A doutrina da eleição nos lembra que, assim como o agricultor escolhe enxertar ramos na árvore, Deus, em sua sabedoria ao longo da história, escolhe pessoas para ser parte de sua família. Antes era uma nação, o povo de Israel, o judeu, e hoje tem judeu, tem gentil, tem de todas as tribos e nações. Somos unidos a essa árvore não pelo nosso valor ou mérito, mas pela escolha graciosa de Deus, o agricultor, que nos chama e nos sustenta. Cada galho enxertado é um lembrete que nossa inclusão na família de Deus, pela fé, é uma obra divina, uma eleição feita por amor, porque em comunhão possamos crescer e frutificar. Ao entender essa eleição, somos levados a um senso profundo de humildade com gratidão. Ou humildade e gratidão, reconhecendo que o nosso lugar na árvore de Deus é um presente de graça. A árvore é sustentada por Ele. E nós, os ramos, somos chamados a viver em comunhão, crescendo e edificando uns aos outros com uma vida equilibrada para a glória daquele que nos escolheu.
e nos enxertou em sua família. Com isso a gente chega ao nosso segundo e último princípio. Enxertados pela graça, vivemos para honrar a Deus com humildade. Enxertados pela graça, vivemos para honrar a Deus com humildade. Onde você precisa cultivar mais humildade e gratidão por fazer parte da família de Deus? Como você pode viver de forma a honrar o chamado de Deus e evitar a arrogância e o orgulho? Que frutos de graça e humildade você pode começar a cultivar em sua vida para refletir o amor e a graça de Cristo? Eu espero que essa semana você tenha uma vida equilibrada e harmoniosa, que você procure avaliar o que está desequilibrando e com a unidade do corpo de Cristo você possa se equilibrar e fazer a roda da sua vida girar. Tenha uma ótima semana. Até semana.